E então virou o século 21 e na década 20 do século 21, na época de hoje, como será o Evangelho? O Evangelho tornou-se totalmente diferente de todo o século 20. Como na década 10 do século 21, os evangélicos converteram muitos bandistas. Então essas pessoas não tinham conhecimento. Como na década 10 só os profetas tinham acesso ao púlpito e a palavra era pregada e tratada como que chata, então o conhecimento era quase zero. Ninguém lia mais a Bíblia. Se estudava o discipulado, a escola dominical e pronto. O crente perdeu o conhecimento das Escrituras, porque a palavra do profeta era mais importante. E então os costumes e os hábitos da macumba passou a ser praticado naquele movimento pentecostal. E foi criado o reteté. Aqui no Nordeste é chamado de plá. Coisas como que manto, coisas como que eu nem lembro. Então, pessoas passaram a dançar, pular, saltar, cair com êxtase. Passaram a receber espíritos estranhos, rodopiar, como fazem as ciganas no terreiro de macumba, como fazem as pombagiras no dia da gira. Eles giram movido por batuque. Os mesmos batuques, se trocar a letra das músicas e colocar as letras ubandistas, também baixa-se espírito na macumba, porque o toque é o mesmo, o ritual é o mesmo, a movimentação é o mesmo, o movimento é o mesmo, o manto é o mesmo. E por que não os espíritos da Ubanda fazer uma visita à igreja, já que tocam-se os hinos e dança-se igual a macumba? E o Evangelho tornou-se escândalo e chegou à internet e se espalhou facilmente, porque a internet divulgou o Evangelho rapidamente e virou piada. E o nome de Deus foi substituído de Jesus para Jeová. É Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová não sei o quê. E não se fala mais no nome de Jesus, que não é mais usado. Porque o nome de Jesus não sendo usado, os espíritos têm acesso. Porque quem foi da macumba sabe que se citar o nome de Jesus, todo pai de santo incorporado cai. Porque é o nome que está acima de todos os nomes. Atos capítulo 4, versículo 12. No céu e na terra, é o nome da promessa, é o nome a qual o Espírito Santo desceu, é o nome a qual Pedro batizou as pessoas, é o nome que o João Batista afirmou que viria
para trazer o batismo do fogo. Então, o evangelho de hoje tornou-se um evangelho totalmente diferente dos outros vídeos que eu falei. E não se tem muito a falar sobre isso, porque não é um evangelho de palavras, é um evangelho de dança, cânticos e incorporação de espíritos. Não se tem muito a falar sobre esse evangelho. O que se diria? Este é o evangelho de hoje. O evangelho da nova era. O evangelho moderno. Um evangelho que não há milagres, não há providência de Deus, não há anjos envolvidos para nos ajudar, como diz lá em Hebreus. Não há o Espírito Santo para trazer a verdade de Deus. Não há o nome de Jesus, nem os seus ensinamentos. Não há conhecimento sobre o que os profetas falaram. Não há prática daquilo que foi ensinado às igrejas passadas. Então, o evangelho passou a ser chamado gospel. Um evangelho de óleo, de unção, de milagres, rosa ungida. Um evangelho de lenços maravilhosos. Um evangelho rico. E um evangelho escandaloso. Esse é o evangelho da década 20 do século 21.